Olá, internauta, seja bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou o seu professor Rodney Dancas e nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho do Word 2010. Assunto certo nas provas de concurso. A gente vai mostrar alguns aspectos gerais, conhecer os nomes que são cobrados nas provas de concurso. A gente não vai utilizar o Word. Nessa videoaula, nós vamos apresentar alguns aspectos, alguns nomes que têm aparecido, nomes que aparecem nas provas de concurso, nos exames de seleção, que têm deixado os concurseiros arrepiados. Por quê? Porque aparece um nome diferente, aparece lá uma sigla e a gente acaba até perdendo a questão em razão de uma nova nomenclatura que a própria Microsoft está utilizando para referenciar os seus novos aplicativos, ou seus antigos aplicativos, mas com uma nova cara gráfica, uma nova interface gráfica. Rodney Dancas é meu nome, eu tenho um site, professoridancas.com.br, facebook.com/professoridancas, twitter.com/profdancas, é o local que você pode me encontrar aí na internet. Vamos à nossa aula, vamos diretamente a ela, vamos lá ver. Então, o que está de diferente hoje com o Word 2010, com o Microsoft Word 2010? Você sabe que o novo, ou o pacote Microsoft Office 2010 apresenta um novo padrão de interface gráfica, de layout para seus aplicativos. Você lembra quais são os principais aplicativos do Microsoft Office, não lembra? Vamos só revisar os três principais. Então, você tem o Word, que é o editor de texto. Você tem aí, vamos colocar o Excel, que é a planilha de cálculo. Nós temos aí o PowerPoint. Basicamente, são esses três os principais aplicativos do Microsoft Office 2010. A gente poderia aqui acrescentar o Access, que é um banco de dados. Você poderia aqui acrescentar também o Outlook. Mas a gente vai estar falando principalmente da interface gráfica desses três, que são interfaces gráficas semelhantes. Então, Word, Excel, PowerPoint, esses três principais aplicativos, a sua interface gráfica, o seu layout de utilização são muito parecidos. Uma coisa importante que você tem que ter em mente, que essa interface gráfica, eu estou grifando aqui, aqui na telinha, seria até interessante se você anotasse, que essa interface gráfica, essa nova interface gráfica, recebe o nome de Office Fluent User Interface. Esse nome você tem que saber. Por quê? Porque ele aparece em prova. O que ele aparece? O modelo gráfico com seu nome, Office Fluent User Interface. E essa expressão, ela tem uma sigla. A sigla é OFLUI, Sigla OFLUI, de Office Fluent User Interface. Então, se pegar uma letrinha inicial de cada uma dessas palavrinhas, com exceção do FL, nós temos aí o nome técnico, o nome que tem aparecido em prova, nesse novo modelo gráfico. E esse modelo gráfico, ele rompeu o tradicional modelo que tinha no Office, até o antigo Office XP. Claro que esse modelo surge no Office 2007, só que a gente está tratando aqui do Word 2010, do Office 2010, por quê? Porque é o que é mais recorrente em provas de concurso, tá certo? Apesar de o mais moderno, o mais atual ser o Microsoft Office 2013, o que é cobrado ainda em prova é o 2010, é sobre isso que a gente vai falar. Bem, o que a gente pode falar do Word 2010? Além desse novo padrão, o Word 2010 ele tem a mesma interface idêntica para os três aplicativos. Então, a interface gráfica do Word, do Excel e do PowerPoint, elas são iguais e recebem o mesmo nome. Sabendo utilizar a interface do Word, você vai utilizar no Excel. Sabendo usar no Excel, você vai usar no PowerPoint. Apesar dos aplicativos terem funções ou destinações diferentes, o modo de trabalhar praticamente é o mesmo. Bem, e o que a gente precisa saber então dentro do Word 2010? A gente tem que conhecer esses nomes usados em prova. Quais são esses novos nomes? Os novos nomes referem-se à interface gráfica OFLUI. Deixa eu até colocar aqui, nova interface gráfica, sempre destacar o que é importante,
interface ou flui. Quais são esses nomes? Então, nós temos nomes novos como faixa de opções. Dentro da faixa de opções, nós vamos encontrar a barra de ferramentas de acesso rápido. Vamos encontrar as guias. Às vezes, essas guias são chamadas de menus. Cada guia apresenta um conjunto de grupos. E dentro dos grupos, nós vamos encontrar os botões. Então, esses nomes, faixa de opções, ferramentas de acesso rápido, guias, grupos e botões, são nomes que aparecem agora nas provas de concurso, nas provas, nos exames de seleção, em referência ao Word 2010. E onde que a gente consegue visualizar esses novos nomes? Eu coloquei aí na tela, você está vendo um modelo, um padrãozinho aí de uma telinha do Word 2010. Então aqui nós temos a janela, né? A janela do Microsoft Word 2010. Deixa eu só melhorar aqui que eu errei, Word 2010. Deixa eu só colocar aqui, Word 2010, ok? Bem, o que a gente vai encontrar de novo? Essa interface. Então, toda essa parte nova que eu vou destacar, depois a gente apresenta um outro slide, toda essa parte aqui, ó, que eu estou destacando, deixa eu colocar na cor vermelha. Toda essa parte aqui é chamada de faixa de opções. Essa que é a nossa faixa de opções. E é interessante que a prova coloca essa expressão, faixa de opções, grupos, botões, e a gente já vai começar a entender melhor esses nomes, para a gente não perder a questão de prova. Então, o Word hoje, desde 2007, 2010, que a gente está apresentando, 2013, ele tem um modelo gráfico que é destinado a melhorar a produtividade, no sentido de reduzir os tempos, ou reduzir o tempo de formatação, de edição, de visualização dos elementos e componentes para a gente produzir esse texto, produzir esse relatório. Bem, tem um destaque aí, você está vendo, para a nossa faixa de opções. Então, o que a gente observa na faixa de opções? Então, vamos colocar lá. Aqui a gente tem um elemento, né? Faixa de ferramentas, de acesso rápido. Aqui a gente tem o título do documento, tá certo? E aqui a gente começa a observar as guias ou menus. Onde que está a guia, professor? Isso aqui é uma guia, ó. Guia arquivo, guia página inicial, guia inserir, guia layout de página, guia referências, guia correspondências. Nós temos a guia revisão, guia exibição e guia suplementos. É importante, por exemplo, se você for fazer a prova da VUNESP, que você tenha em mente, que você tenha memorizado os nomes das guias, os nomes desses menus, guias, dentro do Word, porque na prova da VUNESP, citando como exemplo, as perguntas são muito diretas a qual o grupo que pertence à guia tal, qual o nome do botão que pertence ao grupo da guia tal. Então é importante que a gente entenda quantidade de guias da faixa de opções. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guias. O nome dessas guias: arquivo, página inicial, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão, exibição e suplementos. Então, eu já identifiquei a faixa de opções, identifiquei a barra de título, a faixa de acesso a ferramentas rápidas, os nomes das guias e outra coisa diferente. Outra coisa diferente são os grupos. Professor, não entendi. O que é um grupo? Um grupo, esse aqui é um grupo, ó. Repara, isso aqui é um grupo. Não entendi, professor. Esse aqui é outro grupo. Então, um grupo é o conjunto de botões que serve para uma determinada função. Por exemplo, no grupo, aqui a gente encontra o grupo fonte. O que a gente faz com a fonte? A gente pode negritar, colocar em itálico, sublinhar, colocar taxado, sobrescrever, subscrever. A gente pode dar um destaque maior, mudar a cor da fonte, diminuí-la, aumentá-la. Então, são procedimentos quanto à fonte, esses botões, esses conjuntos, né, esse conjunto de comandos, eles são agrupados. Repara que aqui é esse grupo, o grupo parágrafo.
Então, daqui é o grupo parágrafo. Ah, legal. Então, o que a gente tem no grupo parágrafo? A gente pode alinhar, repare, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita. A gente pode justificar, pode aumentar o espaçamento entre as linhas, ok? A gente pode ordenar, a gente pode colocar toda a sinalização e pontuação, né, de formatação de um texto. Então, isso está concentrado no grupo parágrafo. E no grupo estilo? Repare que nós temos aqui o grupo estilo. Então, no grupo estilo, então a gente pode mudar o estilo de texto. Então, aqui nós temos aqui os grupos. Então, toda vez que você selecionar uma determinada guia, um conjunto novo de grupos é apresentado em relação àquela guia, aquele menu selecionado. É importante na sua anotação, porque visualmente é fácil a gente identificar, usando o editor de texto é mais simples ainda, mas sua prova é teórica, né? Às vezes ela é teórica, às vezes é uma questão de prova e a gente precisa responder corretamente. Então é importante que você faça as anotações em relação a cada uma das guias, né, os nomes dos grupos. Mas a nossa dica é que alguns grupos, algumas guias são comuns em prova, tá certo? Então a gente vai aqui citar, tentar direcionar certa questãozinha de prova em relação à guia mais cobrada, ok? Dentro das nossas videoaulas aqui no Jornal dos Concursos. Então já aprendi onde estão as guias. Bem, mas eu mostrei aqui a faixa de opções. Bem, então dentro da faixa de opções, repare aí que eu dei um destaque maior, dei um destaque para vocês, referente à barra de ferramentas de acesso rápido. Então, na instalação padrão, a gente tem aqui o botãozinho do Word, o botão de salvar, o botão para voltar uma operação e o botão para refazer essa operação. Repara que a gente tem uma setinha aqui para baixo, e essa setinha para baixo vai permitir que a gente coloque novas opções de comando, novos comandos dentro da barra de ferramentas de acesso rápido. Então, dentro da faixa de opções, nós identificamos aqui a barra de ferramentas de acesso rápido. Legal? Legal. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui essas novas guias ou menus. Então, eu estou dando destaque para vocês que nós precisamos escrever no caderninho. A gente não pode mais esquecer os nomes das novas guias encontradas aonde? Encontradas no Word. A gente está falando do Word 2010. As guias, elas mudam, hein? Elas mudam em relação ao Word 2007, Word 2010 e Word 2013. Repare, o que está caindo em prova é 2010, então eu vou memorizar 2010. Se você tem um computador lá com Word 2007, não adianta estudar pelo seu computador, porque você vai errar, e eu não quero que você erre. Então vamos estudar aqui. Então, quais são as guias que nós vamos encontrar? Nós falamos que nós temos 9 guias. Então você anota guia arquivo, página inicial, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão, exibição e suplementos. Então, onde está destacado na cor, onde está em destaque na cor vermelha, nós temos aí as nossas guias do Word 2010. Legal. Bem, dando destaque e chamando a atenção sua para a guia página inicial, nós temos os grupos. Então, vamos apresentar os grupos. Então, os grupos no Word 2010, eles reúnem o quê? O conjunto de botões com comandos sobre ações similares. Então, dentro da página, dentro da faixa de opções, onde estão apresentados os grupos do menu página inicial, nós temos o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo. Então, repare que o grupo ele tem uma delimitaçãozinha, onde a gente tem alguns elementos, alguns botões que são comuns, né? São comuns, aqui em cima, né? Que são comuns para determinadas ações. Então, de cada guia selecionada, vai abrir o conjunto de grupos relacionados a essa guia, que foi selecionada pelo usuário, selecionada por você. Tá certo? Legal. O que a gente está mostrando aqui? Os botões. Então, dentro de cada grupo, aqui é o grupo área de transferência.
Então, dentro do grupo área de transferência, tem o botão, talvez o mais utilizado no Word, o botão colar. A gente tem o botão aqui, ó, recortar. Aqui o botão copiar. Aqui o pincel para copiar a mesma formatação. Então, repare que a gente também tem as teclas de atalho para essas ações. Sim, nós temos as teclas de atalho, mas também existem os botões em referência a essas teclas de atalho. Esses botões Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X estão apresentados dentro do grupo área de transferência. Existe o grupo fontes, já havia citado, o grupo parágrafo, o grupo estilo. Então, é importante que a gente vá lembrando, né, que a interface OFLUI, ela apresenta a faixa de opções. Dentro da faixa de opções, nós temos as guias apresentam os grupos, e cada grupo, em relação à sua guia, vai apresentar os botões. Então, esses elementos aqui, ó, vou citar esse, né? Vou citar esse aqui, que é alinhar à esquerda, alinhar à direita, justificar, cor da fonte, sublinhar, são chamados de botões. São chamados de botões. Então, é um novo nome, um nome diferente para a sua prova de concurso. Então, esses botões, em regra, tem alguma tecla de atalho associada, mas nem todos os botões têm teclas de atalho. Alguns têm. Não é nessa aula que a gente trata de teclas de atalho, mas aqui a gente só mostra o novo visual. Legal? Legal. Bem, então vamos olhar agora a guia página inicial. Essa guia página inicial é uma guia muito recorrente em provas de concurso público, muito recorrente. Então é importante que a gente memorize os nomes dos grupos dessa guia, ó, guia página inicial. Cai bastante prova. O que eu vou encontrar? O grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo e o grupo estilo. Então, já conhecendo os nomes desses grupos dentro da página, da guia página inicial, a minha chance de acertar uma questão de concurso, ela aumenta de forma exponencial. Repare que o que é mais cobrado nas provas de concurso em relação aos grupos área de transferência, fonte e parágrafo são os botões dentro desses grupos, né? Então, dentro do grupo área de transferência, eu tenho o botão colar, o botão recortar, o botão copiar e o botão pincel de formatação, onde a gente vai pegar a formatação de um texto, estilo, cor, fonte, e copiá-lo, repassá-lo a outro texto que a gente vai selecionar. Dentro do grupo fonte, nós temos o tipo da fonte, o tamanho da fonte, negritar, itálico, sublinhar. Taxado, sobrescrever, subscrever. A cor da fonte também é bastante cobrado. Dentro do grupo parágrafo, é óbvio que as perguntas sobre alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar, com recorrência, são cobrados em provas de concurso. Então, a gente vai memorizando essas áreas, esses nomes, para a gente poder mandar bem nas provas de concurso. Bem, para a gente já aí finalizar essa aula, até para a gente não ficar com um tempo muito maior do que o que é recomendado para uma boa percepção, queria citar aqui dos atalhos, né, do teclado do Word para a faixa de opções. Então, a gente tem as dicas de teclas. O que essas dicas permitem? Ela permite um acesso, primeiramente, às guias, depois aos grupos e botões. Então, para a gente acessar essas dicas de teclas, repare que aqui, ó, a gente tem o número 1, aqui o número 2, número 3, letra A, C, Y, P, S, O, V, J, K. Então, essas letras, elas só vão aparecer em relação às guias, em relação aos grupos, em relação aos botões, quando nós pressionarmos a tecla Alt. Então, você faz um teste aí com o seu Word, pressionou Alt, vai aparecer o quê? As letras. E pressionando as letras,
eu vou ter acesso, né, aos grupos, aos botões, e assim a gente pode trabalhar com o Word, para quando você não tiver a facilidade de ter um mouse, por exemplo. Então, repare, quando a gente pressiona a tecla Alt, apareceu a letrinha A. Se você pressionar A, ela vai para a guia arquivo. Tem a letra C da guia página iniciar. Se você pressionar o Y, vai para a guia inserir. E assim sucessivamente, ok? Pressionou P lá no Alt, layout de impressora. E quando você pressiona, você vai abrindo aí pressiona o Alt, você vai pressionar a letra, o Alt, a letra referente à guia, vai abrindo outras letras para você utilizar os grupos e os botões. Então repare bem nessas dicas e teclas, que também costuma cair bastante em prova. O seu acesso é por meio da tecla Alt. Legal? Legal. Quer saber um pouquinho mais sobre concurso? Informática para concursos. É um livro que eu acabei publicando pela editora Método, é um livro muito indicado para você mandar bem nas provas. Continue firme, continue forte nos seus estudos. Tenho certeza que o sucesso já está chegando. Pouco tempo você já vai passar no seu concurso, né? Esse que você está escolhendo, que você está prestes a entrar. Ok? Forte abraço, bons estudos, até a nossa próxima videoaula.